futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Sena e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante para quem está aprendendo idiomas, que é a questão da ansiedade para aprender um idioma e a comparação com outras pessoas. Eu decidi falar sobre esse tema porque lá no meu Instagram, se você não me segue, é jornada.poliglota. A gente teve uma discussão pacífica, mas uma discussão sobre essas questões que têm acontecido atualmente, principalmente com o advento da pandemia, que foram as pessoas vendendo cursos de idiomas ou criando perfis falando sobre aprendizado de idiomas e sempre chamando atenção para a rapidez do aprendizado de idiomas. Então é muito comum hoje você estar aí nas redes sociais, aí, YouTube, Instagram, outras redes sociais, e se deparar com algum perfil de alguém falando que fala 8 idiomas e que aprendeu esses 8 idiomas em 3 anos, ou que aprendeu um idioma super complexo como o alemão, por exemplo, em 6 meses. E isso muitas vezes pode criar uma sensação de comparação e uma sensação de que tem alguma coisa errada com a nossa jornada. Eu falo isso porque eu estudo atualmente alemão desde janeiro de 2018, então eu tô com quase 4 anos estudando alemão e eu sou uma pessoa que tem uma independência intermediária no alemão. Apesar de estudar todos os dias, praticamente desde 2018 eu estudo alemão todos os dias, faço cursos na internet, uso aplicativos, tenho uma professora particular, já paguei algumas ferramentas e me dedico demais. O alemão é uma língua muito complexa e eu tô aí há quase 4 anos nessa jornada. E eu sempre vejo perfis de pessoas que aprendem vários idiomas ou são poliglotas porque é o meu nicho. Eu gosto de ver esse tipo de conteúdo, eu gosto de ver dicas das pessoas e tem me deixado muito, às vezes até um pouco desanimada ver. Porque querendo ou não a gente acaba se comparando, então é uma coisa até que eu quero deixar clara. Por mais que eu faça conteúdos aqui, por mais que eu mostre minha jornada, por mais que eu dedique para vocês, eu sou uma pessoa como vocês, eu estou numa jornada e querendo ou não acompanhar processos de outras pessoas, às vezes cria uma sensação de comparação em mim, onde eu me sinto assim, poxa, tem alguma coisa errada. Eu estou estudando alemão há 4 anos e eu não sou totalmente dependente, fulano estudou aí 6 meses, 1 ano é independente. Então assim, eu sinto muitas vezes essa ansiedade de se tem alguma coisa errada, se eu posso estudar mais, o que é que eu posso fazer para acelerar esse processo, e também a questão de me perguntar se realmente tem alguma coisa errada comigo, se eu sou uma farsa, digamos assim. Então é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque é uma coisa que eu sinto e eu imagino que vocês também sintam. A mesma coisa com mandarim. Eu estudo mandarim aí tem 1 ano e 6 meses e eu tô no nível básico aí, eu tenho uma HSK2 e eu fico sempre me questionando pessoas que falaram, por exemplo, que em 2 anos se tornaram fluentes, e eu tenho certeza que em 2 anos eu não vou me tornar fluente, que no caso é o que eu chamo de independente, no mandarim. E aí eu pensei assim, não, eu preciso conversar sobre esse assunto porque é muito perigoso isso da gente se comparar com pessoas que contam as versões delas sobre o que elas entendem como ser um poliglota ou como ser uma pessoa independente no idioma. Eu não tô aqui para julgar ninguém, para dizer se fulano, ao meu ver, fulano é fluente, no caso independente, ao meu ver, fulano não é. Mas eu acho que falta muita clareza em algumas pessoas, por exemplo, que ganham a vida como poliglotas aí na internet e às vezes eu recebo comentários de pessoas, fala de não sei quem, fala de não sei quem. E isso me incomoda porque são justamente esses perfis que alimentam essa ideia de que a gente tem que estar numa corrida intensa, não é uma jornada, é uma corrida para aprender um idioma. Então isso me incomoda, isso vem me incomodando e até penso assim, não, eu preciso falar mais sobre esse outro lado, sobre esse lado da gente saber que aprender um idioma é um processo que leva muito tempo. A nossa língua materna a gente não aprendeu em 6 meses, então uma língua estrangeira a gente não vai aprender em 6 meses. Se a gente estiver morando num ambiente, em 6 meses talvez a gente tenha mais habilidades, porque a gente vai ter contato direto com o idioma. Mas assim, pensando no cenário, vou colocar como exemplo meu, que eu moro no Brasil, eu não tenho muitos amigos estrangeiros, eu trabalho 8 horas por dia, então eu não posso estudar 8 horas por dia. Então, para mim seria muito difícil
conseguir fluência ou, no caso, independência com o idioma, em um idioma em 6 meses, em 1 ano. E aí eu fico pensando que muitas vezes esses perfis dessas pessoas que ficam dizendo por aí que é fácil aprender 2 idiomas, que é rápido, elas não deixam muito claro para as pessoas que estão acompanhando ela os cenários onde elas vivem. São pessoas que estão constantemente no exterior, constantemente conversando em outros idiomas. São pessoas que já tiveram uma base anterior. Às vezes são pessoas que se dedicam exclusivamente a aprender idiomas e, em alguns casos, infelizmente, acontecem de pessoas que aumentam o seu conhecimento. Então, alguém que estuda há 6 meses, tem uma independência, por exemplo, hoje eu tenho uma independência básica em mandarim, hoje eu consigo falar mandarim, mas eu não sou independente. Então eu consigo chegar em algum lugar, pedir comida, falar um pouco sobre mim, mas seria uma conversa de 10 minutos, 15 minutos no máximo, e depois provavelmente eu não teria mais vocabulário para conversar, porque seria muito sobre mim, sobre comida, sobre minha família, sobre coisas que eu gosto, sobre experiências e ponto. Eu não saberia conversar sobre outros assuntos porque eu não teria vocabulário. E acho que isso falta para algumas pessoas que mostram para as outras processos de aprendizado que elas falam o idioma, mas elas falam o idioma em um determinado contexto, em contextos muito restritos. Então, assim, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo que eu encontrei aqui na internet que são muito bons aqui no YouTube, que são conteúdos justamente de pessoas que também aprendem idiomas, que estão incomodadas com esse movimento dessa aceleração do aprendizado de idiomas, dessa questão de passar a imagem de que é muito fácil, de que é muito rápido, sendo que não é, e elas se sentiram incomodadas e fizeram conteúdo sobre isso, que eu acho que é legal vocês darem uma olhada. Então, o que eu queria falar aqui nesse vídeo era um desabafo também, mas também para deixar muito às claras para vocês quando vocês veem o meu processo. Hoje eu sou independente em inglês, sou independente em inglês. Hoje eu sou independente em espanhol, sou independente em espanhol. Em alemão eu tenho um nível intermediário, eu consigo ler, eu consigo escrever algumas coisas, eu consigo ouvir algumas coisas, assim, se eu tiver que assistir algo sem legenda, se eu tiver que conversar com alguém, eu não vou entender 100% do que essa pessoa está falando, mas aí uns 80% eu consigo entender, eu consigo manter uma conversa com alguém. Mas, por exemplo, eu vou errar coisas gramaticais, eu vou ter que parar para pensar nas coisas que eu vou falar, eu vou pronunciar coisas erradas, eu vou conjugar verbos de formas erradas. Então, assim, eu vou cometer muitos erros, eu consigo me comunicar, mas com muitos erros. Então, assim, eu não sou totalmente independente. Então, só para que vocês tenham total consciência do que é hoje que eu consigo fazer com o alemão e com o mandarim, que eu falo para vocês que eu falo, mas eu falo o mandarim em uma situação muito restrita, uma situação muito básica, se eu tivesse que conversar algo muito pontual, um mandarim de sobrevivência. Eu não conseguiria hoje, por exemplo, trabalhar um ambiente e falar mandarim, fazer uma graduação usando mandarim, não seria. Hoje eu não consigo assistir séries, filmes totalmente mandarim sem legenda. Então, assim, quero que vocês entendam o meu processo, quero que vocês saibam que o que eu passo para vocês aqui não é para dizer que idioma é fácil aprender, que idioma é rápido, não é fácil, não é rápido, mas que a gente pode sim usar estratégias de se organizar, de se planejar, de manter a constância, de acompanhar o processo para que a gente consiga sim aprender. Não é impossível, mas também não é fácil. Então, assim, a lição que eu quero deixar no final desse vídeo é: não se comparem, não acredite em tudo que você vê na internet, não acredite em pessoas que ficam por aí dizendo que aprendi um idioma em 6 meses. Procure investigar, ou até, tudo bem, a pessoa aprendeu, que legal, mas assim, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a realidade igual a ninguém. Você tem os seus afazeres, você tem o seu processo, e o fato de você estudar é interessante, mas a gente tem que ter outros processos da vida. A gente tem que aprender o idioma como um plus na nossa vida e não abrir mão de tudo que está ao redor da nossa vida para transformar o aprendizado de idiomas no centro. Sua vida girar em torno do aprendizado de idioma, não é? Aprender o idioma, ela tem que ser um plus, tem que ser um acessório para que você consiga
viver em outros ambientes, você consiga conhecer pessoas novas, ter experiências novas, mas não abrir mão disso tudo em prol de tipo, vou parar de trabalhar, vou parar de ver meus amigos, vou parar de sair, vou parar de jogar, vou parar de ter lazer, porque eu vou me dedicar 100% para estudar um idioma para aprender em 6 meses, porque assim, não vale a pena, sabe? A gente tem que ter equilíbrio na vida. Então, por fim, assim, do vídeo, desse desabafo sem roteiro não se compare, saiba que isso é uma jornada, aprender o idioma não é fácil, não é rápido, cada um tem o seu processo, mas o que você pode fazer por você é manter a constância, é se organizar, se planejar, manter a constância e acompanhar, porque o momento chega. Então, assim, apesar de fazer conteúdo aqui na internet, eu sou uma pessoa como vocês, então assim, eu tô passando pelo mesmo processo que vocês, eu só escolhi compartilhar e dividir o que eu sei, mas eu também me sinto às vezes que tem alguma coisa errada com o meu aprendizado quando eu vejo essas comparações, e a estratégia que eu consegui fazer, que eu uso pra mim hoje eu não sigo esse tipo de conteúdo, eu prefiro hoje seguir pessoas que têm uma realidade muito parecida com a minha, pessoas que moram no Brasil, que estão trabalhando fora, que querem aprender o idioma, que estão aprendendo o idioma como um plus a mais na vida e não como a vida em si. Então, se você gostou, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo, não só tem desabafo não, viu? Tem dicas, tem várias coisas. E lá no meu Instagram a gente sempre conversa diariamente sobre vários assuntos. Então, se você quiser ver mais sobre mim, mais sobre meu aprendizado, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!